Oi, sumida! Ela não tem um pingo de vergonha na cara dela. Sumi 2 anos e parece que quer nada disso. Mas, em minha defesa, se você me acompanhasse lá no Instagram, a gente não ficava tanto tempo assim sem se ver. Então eu já deixo aqui o meu recado. Porque a errada não sou só eu. Olá, senhoras e senhores! Tudo bom com vocês? Eu só tenho noção do tempo que eu fiquei fora desse canal, porque o último vídeo postado foi sobre a cirurgia bariátrica e semana passada eu completei 2 anos que eu operei. Então, realmente, eu acho necessário eu fazer esse vídeo aqui para poder atualizar vocês sobre o que rolou. A intenção era nos últimos meses, mas aparentemente eu vou ter que falar sobre os 2 últimos anos. Sobre a cirurgia em si, eu continuo basicamente da mesma forma. Não tive episódios de dumping, de entalo e não passei mal com nenhum alimento depois da cirurgia. Acredito que, além de realmente o meu organismo conseguir lidar com esses alimentos de uma maneira ok, eu não passar mal depois da cirurgia é muito reflexo de eu não insistir em comer depois que eu já sinto que eu estou saciada. Cirurgia, ela não resolve tudo. Se você não trabalhar também, principalmente o teu psicológico, cara, não vai adiantar. Óbvio que você vai emagrecer porque o teu estômago vai estar reduzido e você não vai comer a mesma quantidade que comia antes, até porque se você tentar, você vai passar muito mal, mas de realmente é um processo de você se conhecer, conhecer seu corpo, seus limites e saber lidar com tudo isso. A parte física, sim, mudou bastante, mas além disso, a Karine de 3 anos atrás, ela nunca imaginaria que num domingo de manhã ela simplesmente ia sentir vontade de acordar cedo para ir treinar. A minha relação com a atividade física, ela mudou muito, porque eu sempre me exercitei. Muitas vezes, e principalmente para poder também acompanhar a minha mãe, porque ela gostava de fazer ginástica, musculação, e eu ia com ela, mas eu ia sempre emburrada. Hoje é o contrário, hoje eu mando mensagem para ela, e se eu não faço, além do meu corpo sentir falta, interfere muito no meu emocional. Eu tive essa noção quando eu voltei a trabalhar presencial, porque na época da cirurgia eu trabalhava de forma remota e forma híbrida. Então eu tinha flexibilidade para poder treinar em horários que são mais tranquilos. Quando eu voltei a trabalhar no presencial, que eu tive que readaptar a minha rotina, os horários, etc., foi muito difícil. No início eu tentei manter o treino e ir no período da noite. Era extremamente estressante, porque eu acordava às 5 da manhã para chegar às 8 no trabalho, me atrasar com calma. Chegava em casa por volta das 7h30, 8 horas, arrumava, ia pra academia, treinava. E aí eu tinha a rotina de ir na praça com os cachorros e organizar as coisas pro dia seguinte. Mesmo eu tendo aquele momento, que é o momento que o meu cérebro entende de gastar energia e me aliviar, aliviar o estresse, etc., o meu corpo, ele tava extremamente cansado. Até o momento que eu realmente pausei, foi a pior coisa que eu fiz. Eu lembro que quando eu não treinava, o período que eu fiquei, eu ficava extremamente estressada, influenciava demais no meu humor, até que eu comecei a readaptar novamente a minha rotina e encaixar o treino no meu horário de almoço, e aí as coisas começaram a fluir. Chegava em casa, eu tinha mais tempo para poder dar aquela respirada, descansar um pouco e seguir com a rotina noturna. A cirurgia, ela não foi para mim uma parte estética, assim, eu não operei porque eu não gostava do meu corpo ou porque eu me achava feia, algo do tipo. Na real, é que a cirurgia, ela chegou no momento onde eu parei de varrer a sujeira para debaixo do tapete e fazer vista grossa para as limitações que a obesidade estavam me trazendo. Naquele período, eu já tinha dificuldade de poder passar numa catraca, seja no ônibus, no terminal. Eu pedia o cinto extensor quando eu ia viajar de avião. E o momento onde realmente eu senti essa necessidade de que eu tinha que mudar, estava me arrumando para ir pro trabalho, e aí eu fui calçar o tênis e senti dificuldade em amarrar o cadarço. Eu tô tendo dificuldade hoje para poder colocar um tênis, sabe? E eu gosto muito de viajar e muito de ir em show, festival e etc. Se eu continuar dessa forma, talvez ano que vem eu não consiga ir no Rock in Rio, não consiga fazer as coisas que eu gosto. Ou vou ter muito mais dificuldade para isso. Dos 2 últimos anos para cá, eu realmente fui me descobrindo e fui mudando. Várias Karines foram surgindo. Agora, no finalzinho de 2025, eu também tive uma outra experiência de que como me manter em movimento e como me conhecer e como criar uma bolinha ali foi essencial para mim não deixar os parafusos da cabeça cair. Meu pai faleceu em janeiro, agora de 2026, só que antes disso a gente teve toda uma tour de acompanhar ele no hospital. Nós ficamos quase 20 dias ali com ele internado. Quando eu revezava com a minha mãe e ela ficava com ele e eu voltava para casa, eu tentava manter
o mais próximo da minha rotina que eu conseguia, sabe? Então eu ia pra academia, eu ia fazer caminhada, fazia corrida, ia pro cinema, restaurante, ou ficava simplesmente em casa assistindo série, ia no mercado. E isso foi essencial para eu conseguir lidar com essa situação, sabe? Porque eu conseguia ali manter um pouquinho da minha zona de conforto, porque depois que ele faleceu, tudo mudou e nada vai ser igual. Eu sei que é um clichê, mas é um clichê muito real. Inclusive, é até uma forma de responder algumas pessoas quando elas me perguntam, tipo, como você está? Não existe uma resposta exata. A Karine nunca vai ser 100% mais. Perdi o cara que era o meu herói quando era na minha época de infância, enfim, que era meu pai, que fazia as coisas que eu gostava, que me acordava no café na cama, que comprava as coisas que eu às vezes nem pedia, mas que ele sabia que eu queria. E ao mesmo tempo também eu perdi esse cara que me acompanhou ali no passado. E ao mesmo tempo também eu perdi o cara que iria viver algumas coisas comigo no futuro. Tanto eu acredito que, e a minha mãe também, a gente nunca mais vai ser 100%, porque tudo que a gente vai viver a partir do dia 8 de janeiro vai ser com uma cor diferente, sabe? Porque sempre vai estar faltando ele ali. E tentar manter essa rotina mais próxima do que eu tinha é o que me faz conseguir lidar com tudo isso, porque tudo mudou na minha vida. Eu morava sozinha, acabei voltando para casa dos meus pais, enfim, agora da minha mãe. Tudo faz parte do processo. Eu acho que cada um lida com o luto de uma maneira. Um vídeo que eu assisti um tempo atrás, que é exatamente essa sensação que eu tenho. O luto ser como um glitter. Então, por exemplo, se eu abrir um potinho aqui de glitter e jogar no quarto, eu vou conseguir limpar a maior parte dele agora. Mas pode ser que amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, eu arraste algum móvel, eu vá para alguma parte do cômodo e encontre ali uma partícula do glitter, que agora não tem absolutamente nada do que era dele. Se eu vou na garagem, tem a churrasqueira, que é um local onde a gente viveu muita coisa, a gente fazia muito encontro em família em torno daquele espaço. Hoje tem o carro que eu uso e era o carro dele. Por mais que você em algum momento tenta se imaginar sem aquela pessoa, nada vai chegar perto do que realmente é viver sem ela. Nada te prepara para você fazer um reconhecimento de corpo, nada te prepara para assinar um documento para cirurgia, nada te prepara para você decidir roupa, caixão, horário, local de enterro, pegar o atestado de óbito, acessar as contas, o celular, as conversas, falar com as pessoas sobre o falecimento dele. E como eu comentei da questão do luto ser um glitter e às vezes a gente tá bem e acontece alguma coisa ou você passa por algum lugar ou, enfim, um cheiro te faz lembrar da pessoa. Compartilhando com vocês um momento que aconteceu. A gente passeia com os cachorros na parte da manhã e na parte da noite. E na parte da noite, muitas vezes meu pai ia. Só que como ele tinha um problema na visão, que ele, por conta da diabetes, ele não enxergava tão bem assim mais. E ao invés de ir na calçada, ele acabava indo pela rua. Porque a calçada tem ondulação, tem buraco, tem outras coisas, enfim. E com medo de tropeçar e, enfim, cair, ele andava pela rua. Passeando com eles lá na pracinha, na hora que a gente estava voltando, eu vi uma senhora fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia, que era vir pela rua. Na hora que eu vi essa cena, se eu tivesse tomado um soco no estômago, teria doído menos. Porque na hora, foi instantâneo, eu lembrei dele. E aí, com isso também, eu já tinha perdido esse filtro, mas agora tudo se torna muito mais intenso, que eu completamente perdi o filtro de chorar em qualquer lugar. As minhas amizades mais antigas, provavelmente elas nunca me viram chorando ou pouquíssimas vezes viram isso acontecendo. Hoje não, assim, hoje em qualquer lugar que eu sentir vontade de chorar, eu simplesmente deixo as lágrimas caírem, sem me preocupar que eu tenho que me justificar com fulano, ciclano ou por que eu estou chorando. É muito louco como eu evoluí nos últimos meses, principalmente por conta disso, mas nos últimos anos é essencial você parar e olhar pra si e tentar se entender. Pegar aquela sujeirinha que a gente vai pra debaixo do tapete, dar uma vasculhadinha assim, jogar no lixo o que tem que jogar, reciclar o que tem que reciclar. Estar aqui gravando um vídeo pro YouTube é uma forma que eu encontrei de poder lidar com tudo isso, não só com a questão do luto, mas com tantas outras coisas que foram acontecendo. Sinto que no Instagram, por exemplo, a gente tem abertura para poder conversar, mas eu sinto que aqui no YouTube
As pessoas realmente param para poder assistir, querendo consumir esse conteúdo, né? Simplesmente algo que passou no meu feed e aí eu vi, sabe? Eu estou buscando aquele conteúdo, então eu sinto que quem tá aqui no YouTube é muito isso. Essas foram as atualizações dos últimos 2 anos. Acho que eu hablei 60% do que aconteceu, né, nos últimos meses. Espero que a gente se veja em breve. Se não for aqui, me segue lá no Instagram que eu sempre tô por lá, ok? Beijos, tchau!